Fala pessoal, todos bem? Sejam todos muito bem-vindos. Eu sou o William Godoy. Galera, vamos lá, vamos falar sobre a questão desses treinadores estrangeiros, né? Isto porque ontem, após o Flamengo ter anunciado, né, esse acordo com o Vitor Pereira para a temporada de 2023, o futebol brasileiro chegou à incrível marca de que dos 20 clubes da Série A, 10 treinadores são estrangeiros. Então a gente está falando de 50%. Isso é um indicativo muito grande que tem que haver uma reflexão da formação dos treinadores, do futebol brasileiro, dos treinadores brasileiros, porque será muito fácil para eles se apoiarem no discurso da vítima, se apoiarem no discurso de um preconceito com os treinadores brasileiros, se apoiarem no discurso de estão deslegitimando a nossa categoria esta que há muitos anos foi, de uma certa forma, até meio que reservada ao mercado, protegida ao mercado, né? E eles se alimentavam, né? Se retroalimentavam. O treinador brasileiro sempre se retroalimentou do processo do não, esse não serve, troca de técnico, vai trocando. Eles era uma ciranda. Eles ficavam trocando apenas a posição na cadeira, muito desses anos. E agora, com certeza, confabulado muito por uma mídia que também protege demais os treinadores brasileiros, seja por motivo X ou Y, ex-atletas que também se acabam, né, gostando dos treinadores brasileiros e que certamente vão dar opiniões pró-treinadores brasileiros, eles vão se beneficiar disso, vai ver que mudou muito. Então vamos ver qual vai ser a narrativa que vai ser trazida, inclusive por esses treinadores. É muita coisa. A gente falar de 50% do futebol brasileiro ser de treinadores estrangeiros, né, dos 20 clubes da Série A, e a gente está falando de uma lista com Eduardo Cudê, no Atlético Mineiro, fez um bom trabalho no Internacional, é da escola da formação argentina, né? A gente vai falar sobre essas escolas ao longo aqui do nosso vídeo. Foi lá para a Espanha, foi para o Celta de Vigo, voltou. Então, o Atlético Mineiro com o Cudê. Juan Pablo Vojvoda, Fortaleza, né? Já havia feito um trabalho no Fortaleza, conseguiu fazer um trabalho de recuperação no Fortaleza, levando o Fortaleza à Copa Libertadores, não é nenhuma novidade, Vojvoda no Fortaleza. Paulo Pessolano, Cruzeiro, fez um ótimo trabalho no Cruzeiro na Série B, é uma outra realidade, beleza, agora vai lá e segue com o seu planejamento. O que a gente vai ver, e esse é um outro indicativo, é que esses clubes SAF, como Cruzeiro, como Botafogo, vão mirando no treinador estrangeiro. Então, o treinador brasileiro ele tá perdendo o mercado. Cuiabá com o Ivo Vieira, o Cuiabá que antes tinha o Antônio. O que seria, com todo respeito ao Cuiabá, qual seria a ordem lógica do Cuiabá? Ele vai no Guto Ferreira, aí ele manda embora o Guto Ferreira, ele iria no Jorginho, aí ele tira o Jorginho, aí ele vai no Eduardo Batista, aí ele sai do Eduardo Batista, ele vai no Lisca, aí ele volta pro Guto Ferreira, vai no Jorginho. O ciclo lógico durante todos esses anos foi assim. Então, interrompeu um trabalho com o treinador português, o Antônio, aí agora inicia um novo. O Cuiabá tá seguindo essa lógica. Pedro Caixinha indo pro Red Bull Bragantino. Red Bull Bragantino, né, teve lá o seu trabalho com o Barbieri, vai no Pedro Caixinha. Pedro Caixinha que fez um excelente trabalho no México, né, ele conhecido lá, inclusive, como Rei do México, fez um trabalho muito bom no México, foi pro Tacheres, né, do futebol argentino, conseguiu ali uma campanha justa para o início de um trabalho com o Tacheres na Copa Libertadores, vai pro Red Bull Bragantino, mais um treinador português, porque desses 10, 7, né, são treinadores portugueses, um é o uruguaio Pessolano, os outros dois são os argentinos, né, o Vojvoda e o Cudê. Naturalmente a questão do português é pela questão do idioma, mas também é pelo case de sucesso, Jorge Jesus, seguido agora o Abel Ferreira, porque também tem um pouco, né, o dirigente também é um pouco inclinado a qual é a receita que está dando certo, aí vai querendo reproduzir, então natural que tenha mais treinadores portugueses, mas seguindo aqui, tem o Antônio Oliveira, indo para o Curitiba, né, inclusive já fez um trabalho, né, ali próximo no Atlético Paranaense, está circulando aqui no futebol brasileiro, vai para o Curitiba. O Renato Paiva, no Bahia, um treinador muito experiente, né, o Renato, já fez trabalho no futebol português, no Benfica, chega agora no Bahia. O Luiz Castro, né, no Botafogo, então vai seguindo mais uma temporada, é um dos exemplos desses clubes SAF, que vão apostando, né, nos treinadores estrangeiros, ao Flamengo, né, após aí essa saída. Cara, com o Corinthians tá dando o que falar, agora o presidente do Corinthians já falou sobre, e realmente tem que falar, já falei, é legítimo o sentimento do Corinthians, né, do corintiano, de traição.
é legítimo, pelo que falava o Vitor Pereira, e agora o Abel Ferreira, né, para fechar então esses 10, o Abel Ferreira que tem já a sua história, um dos maiores treinadores da história do Palmeiras, multicampeão, etc. Então, e aí a gente tá falando de 7 desses treinadores portugueses. O que acontece? Esses treinadores portugueses, eles não são iguais, eles não pensam de uma forma igual, inclusive eles têm formações acadêmicas diferentes. Era o ponto que eu queria entrar na formação acadêmica. Quando a gente fala futebol argentino, a gente fala do futebol português, em comparação ao futebol brasileiro, sobre formação, a CBF, ela é nova, a gente pode dizer que é recente. A formação de treinadores, que inclusive, né, ele é fomentado ali pela CBF, academicamente é a CBF que vai preparando os treinadores. Algumas pessoas já falaram muito bem, outras pessoas falam que tá muito no início, tanto que embrionário, então pode ser que algumas questões podem ser melhoradas, sem dúvida nenhuma. Sobre metodologia, nós praticamente não temos metodologia no futebol brasileiro. O que a gente tem são adaptações, reproduções, porque nunca foi incentivado isso aos nossos treinadores. Os nossos treinadores de futebol brasileiro, muitas vezes eles eram ex-jogadores, a grande maioria, os que conseguem chegar no topo, né? Ex-jogadores que conseguiram ali um cargo no clube e conseguem ser treinador. Treinadores formados academicamente, ou alguém que pode ir até na FADELP, pode ir em Portugal voltar, esses jovens, que realmente podem ter pessoas muito competentes, eles nem conseguem chegar lá. Porque esse espaço ele era reservado aos mesmos treinadores, que iam mudando de cadeira. Então, a nossa formação, além de ser uma formação ainda muito embrionária, empobrecida quando você compara a formação argentina, que já tem há um longo tempo, a portuguesa, inclusive que já tem metodologia, né? Portugal já está um pouco mais à frente, cientificamente e academicamente, sobre a formação dos treinadores. A brasileira está muito atrás e não ia, porque são os mesmos, eram os ex-jogadores que iam conseguindo, né? Esses cargos iam rodando apenas na cadeira. O que mexe? O treinador brasileiro, ele tem duas alternativas. Ou ele vai se apoiar à narrativa, a questão, o sentimento vira-lata do brasileiro, que tudo vem de fora, é melhor, ele vai se sentir como vítima, como um coitado, e não vai enxergar a realidade, ou ele pode se aperfeiçoar, ou ele pode melhorar, ou ele pode estudar metodologias, ou ele pode criar uma nova metodologia, ou ele pode buscar coisas novas para ele voltar ao mercado, porque de fato a porta ela está se fechando, ela não está fechada. Porque também sejamos justos. Desses 10 treinadores estrangeiros que vão iniciar na temporada, vão ter uma pré-temporada, olha como é indicativo isso, né? 4 vão terminar. 3 vão terminar. Os outros 6, os outros 7 vão ficar pelo meio do caminho, que serão substituídos aí sim por treinadores brasileiros que vão sendo vistos como bombeiro para apagar lá o fogo e tentar alguma coisa. É muito preocupante. Por quê? Esses 20 clubes, eles estão indicando, esses 10 clubes dos 20 estão indicando o quê? Para a pré-temporada, para iniciar um trabalho, eu aposto nisso aqui. Aí, logicamente, perdeu é ruim, ganhou é bom, a maioria vai perder, é natural. Até porque no final só se vence um. Muitos vão perder, eles vão sair. Os brasileiros vão virar treinador bombeiro, cara, apagar fogo só. Que também, inclusive, pode ser o forte deles, porque eles são especialistas em motivar, em fazer trabalho a curto prazo. Não é, seu Cuca? Se o Cuca está entre os principais treinadores do futebol brasileiro e ele, sem constrangimento, sem pudor, ele verbaliza que não gosta de um início. Que treinador é esse, gente? Que não gosta de um prosseguimento de trabalho? Que é isso? Já é mais do que um indicativo. Se o principal... Imagina esses que ainda se retroalimentam dessa mudança de cadeira, a gente cansa de ver. Então, vai ficando muito claro a apêndice, né? A extensão disso é a seleção brasileira, que quando você olha para treinadores brasileiros, você tem que procurar e procurar muito bem quem, porque não tem ninguém assim. A gente não tem, uma leve exceção do Fernando Diniz, né? A gente não tem treinador com estilo próprio, a gente tem reproduções, né? Autoral, a gente não tem uma metodologia autoral, é uma metodologia reprodução das experiências profissionais que eles tiveram quando eram jogadores, eles vão aplicando com algumas adaptações ao tempo. Os novos treinadores não têm oportunidade, então ninguém conhece, eles têm que migrar para análise, para scout, eles têm que migrar para outras questões do futebol, porque a cadeira cativa é sempre dos mesmos. E agora eles vão vendo aí com 10 treinadores. Então existe uma mudança grande, uma mudança cultural do futebol brasileiro, apostar num fator novo, pois cansaram dos velhos. Para os mais resultadistas, né, que vem o final, o resultado, não dá para saber se eles vão bem ou se eles vão mal, se vai dar certo ou se não vai dar certo.
Agora, é fato. Existe uma preocupação e uma mudança na ordem, né? No destino de metodologia, de conceitos, de experiências de gestão, de experiências ao todo profissionais. O futebol brasileiro está se inclinando para o novo. Para algumas pessoas, isso é ótimo. Para os mais tradicionalistas, treinadores brasileiros, isso é péssimo.